Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Mais uma vez reunidos nesse domingo, nono domingo do tempo comum, ano B. E hoje as leituras tratam da questão do sábado. Que até hoje nós somos cobrados, nós católicos. Por que vocês não guardam sábado? Por que vocês guardam domingo? Essa questão já era cobrada dos apóstolos e de Jesus. São várias passagens onde as pessoas vêm cobrar de Jesus porque ele não estava guardando o sábado. E ele dizia, eu sou o Senhor do sábado. O sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. E aí, ainda assim, ainda hoje, nós somos cobrados, como Jesus foi cobrado sobre a questão do sábado. Mas vamos à lei, a primeira leitura apresenta a lei, como está lá, sobre a questão do sábado. E depois nós vamos ver um embate de Jesus com os fariseus, com os doutores da lei, que queriam usar essa regra para prejudicar Jesus. Sim, porque isso acontece muitas vezes. As pessoas usam as regras e leis para prejudicar desafetos, para perseguir pessoas. E no tempo de Jesus não era diferente. Usavam as regras para perseguir a Jesus. Mas vamos então à primeira leitura. Bom, vamos primeiro ver quais são as leituras de hoje. A primeira leitura é Deuteronômio 5, de 12 a 15, que vai falar sobre a questão do sábado. Depois vem o Salmo 80, 81, onde Deus lembra que ele libertou o povo da escravidão, que portanto ele é contra a escravidão. 2 Coríntios 4, 6, Paulo falando sobre o fato de ele dedicar a vida para que outros tenham a vida. É um texto lindo. E Marcos 2, como eu já disse para vocês, né? Marcos 2, 23 até o 3, 6, onde Jesus tem grandes embates com os judeus. Já aí, o capítulo 2 de Marcos, já desde o começo do Evangelho, esse embate sobre a questão do sábado. E aí, é assim, Jesus fala muito claramente que o que vale é o amor, né? Mas resolvem matar Jesus por causa justamente dessa regra. Vamos então à primeira leitura, Deuteronômio 5, 12. A igreja destaca aqui para nós esta frase: lembra-te de que foste escravo no Egito. Leitura do Deuteronômio. Assim fala o Senhor: guarda o dia de sábado para o santificares. Esse santificares é um detalhe importante. Como o Senhor teu Deus te mandou. Trabalharás 6 dias e neles farás todas as tuas obras. O 7º dia é o do sábado, o dia do descanso dedicado ao Senhor teu Deus. Então não é só dia de descanso, é um dia dedicado ao Senhor teu Deus. Não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu escravo, nem tua escrava, nem teu boi, nem teu jumento, nem alguns de teus animais, nem o estrangeiro que vive em tuas cidades, para que assim teu escravo e tua escrava repousem, da mesma forma que tu. Olha, ao ler essa passagem a gente entende que eles punham todo mundo para trabalhar. Mãe, pai, filho, esposa, escravo, escrava. Os animais, logicamente, eles usavam a força animal, né? E aí, assim como você descansa, eles também têm que descansar. Continuando. Lembra-te de que foste escravo no Egito e que de lá o Senhor teu Deus te fez sair. Ou seja, Deus aboliu a escravidão do povo lá no Egito, do povo de Deus. Lembra que eu tirei vocês da escravidão, agora vocês querem escravizar a outros? Lembra-te de que foste escravo no Egito, que de lá o Senhor teu Deus te fez sair com mão forte e braço estendido. É por isso que o Senhor teu Deus te mandou guardar o sábado. Palavra do Senhor, graças a Deus. Essas leis do Antigo Testamento são as primeiras leis que humanizam as pessoas. Se não houver regra, o homem explora o homem escraviza o homem. Então, olha só que sabedoria de Deus. Estabeleceu o sábado para que as pessoas não tivessem que trabalhar dia e noite e dia, sábado, domingo, feriado, 30 dias no mês. Tem que ter um dia de descanso. Então Deus estabeleceu o sábado. Mas não só para descansar, também para dedicar a Deus. Como é o nosso domingo. O domingo não é só um dia de descanso, é dia de ir à igreja, é dia de ir à missa, é dia santo de guarda. Tá? Bom, vamos ao Salmo de hoje. Está colocada aqui a lei como estava no Antigo Testamento, certo? Sobre guardar o sábado. Salmo responsorial 80, 81. Exultai no Senhor a nossa força.
Cantai salmos, tocai tamborim, harpa, lira suaves, tocai. Na lua nova, soai a trombeta. Na lua cheia, na festa solene. Porque isso é costume em Jacó, um preceito do Deus de Israel. Uma lei que foi dada a José quando o povo saiu do Egito, quando foi libertado da escravidão, né? Eis que ouço uma voz que não conheço. Aí é Deus falando conosco agora, falando com o povo de Deus. Aliviei as tuas costas do teu fardo. Cestos pesados eu tirei de tuas mãos. Aqui falando da escravidão. Na angústia a mim clamaste e eu te salvei. Eu te libertei. Libertou da escravidão. Em teu meio não exista. Aí Deus está cobrando. Em teu meio não exista um Deus estranho. Nem adores a um Deus desconhecido. Porque eu sou teu Deus e teu Senhor, que da terra do Egito te arranquei. Exultai no Senhor a nossa força. Aí Deus está falando contra a idolatria. Poxa, eu tirei vocês do Egito. Eu tirei a escravidão do meio de vocês. E vocês vão adorar outro Deus? Não. Não haja um Deus estranho. Nem adores um Deus desconhecido. Eu sou o Deus que te tirou do Egito, que te tirou da escravidão. Amém. Aleluia. Segunda leitura. Essa segunda leitura é maravilhosa, escrita por Paulo. E a igreja nos destaca essa frase. A vida de Jesus seja manifestada em nossos corpos. Leitura da segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 4, de 6 a 11. Irmãos, Deus disse, do meio das trevas brilhe a luz. Veja, haja luz. Deus criou tudo. Era só treva. Então, do meio das trevas brilhe a luz. É o mesmo que fez brilhar a sua luz em nossos corações para tornar claro o conhecimento da sua glória na face de Cristo. Conhecer a glória de Deus na face de Jesus. Ora, trazemos esse tesouro em vasos de barro, para que todos reconheçam que este poder extraordinário vem de Deus e não de nós. Somos afligidos de todos os lados, mas não vencidos pelas angústias. Posto entre os maiores apuros, mas sem perder a esperança. Perseguidos, mas não desamparados. Derrubados, mas não aniquilados. Por toda a parte e sempre levamos em nós mesmos os sofrimentos mortais de Jesus, as marcas de Cristo. Para que também a vida de Jesus seja manifestada em nossos corpos. Ressurreição. De fato, nós, os vivos, somos continuamente entregues à morte, por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus seja manifestada em nossa natureza mortal. Palavra do Senhor, graças a Deus. Paulo está falando aqui de toda a perseguição que sofremos. Veja que aqui são então dois temas hoje, né? A questão do sábado e a perseguição. Ali usam o sábado para perseguir, e aqui Paulo falando de todas as perseguições que ele sofreu. Mas em tudo ele está de pé, porque ele sabe que vai ressuscitar um dia. Nele opera as feridas da morte de Cristo. Nele opera a morte, para que a vida se manifeste na vida das pessoas que ele evangeliza. Para que um dia a vida de Cristo se manifeste no corpo dele pela ressurreição. Que palavra de esperança. Glória a vós, Senhor. Aclamação ao Evangelho, conforme João 17:17. Aleluia, aleluia, aleluia. Vossa palavra é a verdade. Santificai-nos na verdade. Então, a palavra nos santifica. Por isso é importante fazer a Lécia Divina todos os dias. Os monges leem a Bíblia todos os dias. Os padres, as freiras, nós também. Nós precisamos ser santificados na verdade, na palavra. Sem a palavra, não há como ser santo. Vamos ao Evangelho. O Filho do Homem é Senhor também do sábado. Esse é o destaque de hoje. O Filho do Homem é Senhor também do sábado. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.
Amém. Marcos 2, 23 a 3, 6. Jesus estava passando por uns campos de trigo em dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. Então, os fariseus disseram a Jesus: Olha, por que eles fazem em dia de sábado o que não é permitido? Jesus lhes disse: Por acaso nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade, tiveram fome? Davi é o rei mais adorado, mais amado entre os judeus. Quem que vai contestar alguma atitude de Davi? Então Jesus vai ali. Não lestes do que Jesus fez quando teve fome? Ele e os seus companheiros? Versículo 26. Como ele entrou na casa de Deus, no tempo em que Abiatar era o sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também a seus companheiros? No entanto, só aos sacerdotes é permitido comer esses pães. Ou seja, Davi transgrediu uma regra, Davi transgrediu uma lei. Era só os sacerdotes que podiam comer aqueles pães da proposição. Mas aí no momento em que ele e seus companheiros estão passando fome, o que nós vamos fazer? Vamos deixar morrer de fome? Ou vamos transgredir essa regra para salvar essas vidas, para saciar a fome dos soldados, os soldados que defendiam o povo de Deus? Então Jesus está mostrando aqui, olha, o rei Davi. Ele colocou a lei do amor acima da regra. E aí? E acrescentou ainda, o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Porque o sábado foi feito para que o homem não fosse escravizado, para que o homem não fosse oprimido pela escravidão. E aí se criou o sábado, também para ser dedicado ao culto a Deus. Agora, se a regra do sábado atrapalha, então é preciso ter o dom do discernimento. Falar, não, aqui tem que prevalecer o amor. Porque as leis, irmãos, as leis, elas vão até certo ponto. Tem um ponto em que a lei não atinge tudo. Ela não consegue ser justa o tempo inteiro. Há situações em que a lei atrapalha. E aí é preciso ter o discernimento. Por isso existem os juízes. Os juízes vão julgar como que vai ser aplicada a lei. Para isso existe o discernimento. E o nosso discernimento perfeito como cristãos é a lei do amor. Se a regra me levar a ofender, se a regra me levar a ferir, a magoar, não. Então vamos aplicar aqui o amor, porque eu não posso magoar meu irmão. Né? Não posso ferir, não posso prejudicar. Ah, mas está na regra. Está na regra, mas a maior regra é o amor. Senão, para que discernimento? Continuando aqui, versículo 28. Portanto, o Filho do Homem, aí ele, Jesus, é Senhor também do sábado. Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns observavam, mas não para torcendo para ele ser curado. Eles observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado, para poderem acusá-lo. Jesus sabia que eles estavam lá esperando que ele fizesse uma cura para acusá-lo. Então Jesus disse ao homem da mão seca, levanta-te e fica aqui no meio. Aí ele perguntou para todos ali, e perguntou-lhes, é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? A resposta é lógica, né? É permitido salvar uma vida ou deixá-la morrer? Resposta também lógica. Mas eles nada disseram. Olha que coração duro, gente. A resposta é tão simples. Claro que é permitido fazer o bem, claro que é permitido salvar uma vida, mas eles preferiam se calar porque eles queriam era acusar Jesus. A dureza de coração estava instalada ali. Então o que eles fizeram? Ficaram calados. Eles nada disseram. Eles ficaram calados. Eles nada disseram. Versículo 5. Jesus então olhou ao redor, cheio de ira e de tristeza. Você consegue imaginar o olhar de Jesus cheio de ira e de tristeza? Porque eles eram duros de coração. E disse ao homem, estende a mão. Ele estendeu e a mão ficou curada. Ao saírem os fariseus com os partidários de Herodes, imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como haveriam de matá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Qual foi o motivo por que resolveram matar Jesus?
por causa do sábado. É essa lei que andam cobrando de nós católicos. Vocês não guardam sábado. Pois bem, foi essa mesma desculpa que usaram para matar Jesus. Esperaram ele fazer uma cura, fazer o bem, salvar, libertar, para usar a regra do sábado e procuraram uma maneira de como o haveriam de matar. E ainda hoje Jesus é cobrado na sua igreja, na igreja católica. Ah, vocês não guardam sábado. Para nós, existe um dia que é o ápice de toda a criação. É o dia em que Jesus ressuscitou. Jesus não ressuscitou no sábado, ele ressuscitou no primeiro dia da semana, o domingo. O domingo. Para os judeus era o primeiro dia de trabalho, né? Eles guardavam o sábado. Pois bem, no primeiro dia da semana, Jesus ressuscitou. Também em Pentecostes, era o primeiro dia da semana. Era o domingo. E foi derramado o Espírito Santo e nasceu a igreja. Então, para nós, o domingo da ressurreição é o domingo por excelência, é a Páscoa por excelência, onde Deus nos libertou não só da escravidão, mas nos libertou da morte, da condenação eterna, onde Ele comprovou que existe vida eterna ressuscitando para nós e subindo aos céus. Então, irmão e irmã, lembra que Jesus foi perseguido justamente por causa dessa regra do sábado. Mas o que deve prevalecer sempre é a lei do amor. Nós precisamos das regras, precisamos das leis, sim. Se não vira bagunça. Se não houvesse lei do sábado, as pessoas todas seriam escravizadas na época de Moisés. Mas ele criou a regra, né? Inspirado por Deus. Deus criou essa regra, a do sábado. E um grande argumento é de que Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no sábado. Então que nós também deveríamos descansar no sábado. Às vezes eu fico assim surpreso ao ver que muitas organizações religiosas não dão um descanso semanal aos seus servos. Nós sabemos que a maior parte das atividades na igreja são justamente sábado e domingo. E quem é servo, quem é voluntário, atua muito e pesadamente no sábado e domingo. Então essas organizações deveriam escolher um outro dia para dar esse descanso semanal. Lembra-te que Deus nos libertou da escravidão no Egito, de que já fomos escravos e que Deus é contra a escravidão. Então, os padres já têm a segunda-feira como dia de descanso, sabia disso? Sim. O domingo dos padres, ou seja, o dia de descanso deles é a segunda-feira. Segunda-feira não se abre as paróquias, não atendem, entende? Porque todo mundo merece um descanso semanal. Então as organizações religiosas têm que olhar para isso também. Opa, olha, nós trabalhamos pesadamente aqui nesse retiro, nesse encontro. Agora, segunda-feira, vamos dar um descanso, vamos cuidar da sua casa, cuidar da sua família. Então as pessoas não viverão a vida em família. Ficarão na organização todos os dias. Não terão vida familiar. Né? Que o exemplo dos nossos padres sirva para todos nós que temos alguma liderança na igreja. O Senhor, Jesus, é Senhor também do sábado. O sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. As leis foram feitas para ajudar o homem e não o homem para as leis. Que Deus nos abençoe, nos dê sabedoria, que a sabedoria de Deus nos santifique, que a palavra de Deus nos santifique, a verdade. Estivemos reunidos aqui nesse vídeo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quero lembrar que a partir dessa semana nós vamos postar todos os dias estudos bíblicos das leituras da missa. Nessa segunda até sábado. Mas eu não vou mandar no WhatsApp. Você tem que entrar no canal e acessar os vídeos todos os dias. A meditação de domingo, esta sim eu vou estar enviando no WhatsApp, só as de domingo, tá bom? E aí você, por favor, entre no nosso canal amanhã. Vamos continuar o estudo bíblico de como que vai ser esse embate de Jesus com os judeus. Quais são as respostas sábias do Senhor. A partir de amanhã, então, nós continuaremos o capítulo 12 de Marcos. Vamos estudar um pouco da carta de Pedro, que vai ser esse estudo durante toda a semana. É um estudo rico. Se você fizer esse estudo conosco durante 3 anos, você terá estudado toda a Bíblia, toda a palavra de Deus. Que Deus nos abençoe. Fique com Deus. Obrigado. Se inscreva no nosso canal.
Falta apenas menos que 200 pessoas para 2.000 inscritos. Nos ajude, se inscreva, curta, compartilhe. Deus abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.